Olá para todos, novamente gravando um vídeo de psicologia. Me chamo João Vitor Wróblewski e hoje vamos falar um pouco sobre o surgimento da psicologia e o porquê que a psicologia se mete em tanta área. É bem evidente, até pelo meu próprio canal, de que a psicologia ela pode abordar inúmeras temáticas diferentes. E então foi de minha intenção gravar este vídeo para estar esclarecendo um pouco sobre o porquê que a psicologia se aplica a tantas coisas e tantos parâmetros diferenciados. Então a primeira coisa que é importante deixar bem claro é que este vídeo é introdutório, ele é superficial e ele não tem a função de ser um material cientificamente embasado. Então, para quem quiser buscar sobre a história da psicologia, sobre datas, nomes, tudo certinho, como manda a questão da academia, do meio científico, eu vou deixar na descrição desse vídeo, na parte abaixo ali da descrição, o referencial teórico da Anna Bock, do seu livro Psicologias, e o referencial teórico do livro das autoras Schutz. Então, para quem quiser saber de uma maneira mais científica e embasada qual é a história da psicologia, como ela se formou, quais os nomes envolvidos, quais as datas, vai no livro das autoras Schutz, tem tudo. E para quem quiser saber também quais as áreas exatas, específicas que a psicologia atua, também no livro Psicologias da Anna Bock e companhia tem essas informações. A função desse vídeo é dar realmente uma introdução totalmente básica, então não é ser algo referenciado como manda o meio acadêmico científico. Enfim, dando seguimento, é importante dizer também para que o pessoal que está assistindo esse vídeo e que ainda não acessou o canal, acesse o canal aí embaixo. É só clicar no meu nome ou no ícone do canal para estar tendo acesso a todos os vídeos postados. Se inscreva no canal para estar recebendo as novidades e também para estar nos ajudando a destacar o canal. Se gostar do vídeo, clique em gostei. Se não gostar, quiser também deixar uma opinião, tem um espaço aí para deixar uma opinião emitida criticando o vídeo. Obviamente, solicito que faça uma crítica respeitosa e sem palavras de baixo nível. Do contrário, serei obrigado a deletar, não porque me ofende, mas sim porque pode ofender outros usuários do canal. E dando seguimento então à nossa temática, isso me veio na minha cabeça em conversa online com uma pessoa que conheci recentemente, uma menina muito querida, e ela acessou o canal para dar uma olhada nos meus vídeos e até brincou: poxa, mas tem vídeo de psicologia, tem vídeo de filosofia, tem vídeo de biologia, o que é isso? E aí realmente me deu esta ideia que talvez fosse interessante estar esclarecendo um pouco melhor a respeito do porquê que a psicologia ela se põe em tantas áreas diferenciadas. Então a primeira coisa que é importante destacarmos é que uma das mães, eu brinco que a psicologia ela vem de uma relação homossexual, porque ela tem duas mães e não tem um pai declarado. Porque quem seria tido como pai dela, que é Wundt, um dos primeiros médicos a realizar experimentos psicológicos, experimentos com a mente humana, ele realmente negou sua criança. Então ele não quis realmente se assumir como pai da psicologia. E ela é oriunda então de duas mães, que seriam a filosofia e a biologia. A gente brinca, duas mães devido às terminações, claro, de ambas as palavras serem terminadas em A, e dentro da nossa língua nós conhecermos tal terminação como significando feminino. Enfim, brincadeiras à parte, se analisarmos que a psicologia ela é oriunda da junção de filosofia com biologia, nós já vemos que uma das suas origens, que é a filosofia, já trata-se de uma área altamente ampla. Então a filosofia por si ela já é uma área que ela se mete em tudo que é coisa. Se nós analisarmos a filosofia de Aristóteles, por exemplo, nós veremos que ele escreveu sobre política, que ele escreveu sobre biologia, ele classificou animais, ele classificou em espécies, diferenciou grupos. Poderemos ver, por exemplo, que ele escreveu sobre a alma,
que é o principal objeto de estudo da psicologia. Poderemos ver, por exemplo, que ele escreveu sobre política, que não me recordo se eu já comentei agora, mas política, ética. Então ele escreveu sobre o convívio humano, ele escreveu sobre... Nossa, são tantas coisas que Aristóteles escreveu. Realmente, se nós formos pegar todas as obras de Aristóteles, veremos que ele escreveu inclusive peças teatrais, ele escreveu muitas coisas. E aí nós temos outros exemplos, o Maquiavel, que escreveu política, mas também escreveu peças teatrais. Nós temos o próprio Nietzsche, que também escreveu acerca de algumas temáticas, apesar de não ser uma escrita tão ampla quanto a de Aristóteles. Ele também teve uma escrita relativamente diversificada. Então, se nós formos analisar todos os filósofos da história, nós veremos que a filosofia por si ela já é uma área abrangente. Ela já é uma forma de pensar que nos traz muitas informações e nos traz coisas de diversas áreas. Isso já dá uma noção e um parâmetro do porquê que a psicologia ela é tão abrangente e tão ampla. A biologia, por mais que a própria biologia não tente se pôr em muitas coisas, ela em si já tem um material de estudo muito grande. Então a biologia ela envolve desde a vida das plantas, vida dos animais, das bactérias, dos vírus, questões sexuais, questões genéticas. Então, se nós formos ver também a biologia, ela tem uma gama de áreas bem grande, apesar de serem todas dentro de algo um pouco mais direcionado. Aí muitos dizem, criticam, que o fato da psicologia ser algo tão abrangente acaba a tornando um pouco, como diria um professor meu de psicologia inclusive, o professor Rei Xavier, costuma dizer que ela é muito esquizofrênica, porque ela realmente acaba se perdendo em tanta coisa que ela abrange. De certo modo, concordo em partes, creio sim que é bastante abrangente, que não tem como darmos conta de abranger tudo, então por isso mesmo já existem profissionais direcionados a áreas específicas. Creio em uma possibilidade de que ocorra com a psicologia a mesma coisa que aconteceu com a filosofia. Filosofia, por exemplo, abrangia matemática, biologia, física, química, todas as ciências que nós temos atuais são oriundas da filosofia e todas elas eram abrangidas pela filosofia. No entanto, com o decorrer do desenvolvimento dessas áreas, elas acabaram se tornando tão grandes para a filosofia que a filosofia não conseguiu mais suportá-las e acabou que elas tiveram que sair de casa, abandonar a mamãe e se tornarem independentes. Então assim acabou que a filosofia se tornou uma área e todas as demais vertentes suas acabaram se desvinculando e se tornando áreas próprias, que é o caso de todas as referidas anteriormente. Creio eu, e isso é um palpite pouco embasado, inclusive admito, é apenas uma visão que eu tenho. Então não é nada cientificamente digno de ser defendido. Mas creio eu que uma das possibilidades de ocorrer com a psicologia é algo semelhante à filosofia. Então eu acredito sim que exista uma possibilidade de futuramente, assim como a filosofia se desvincular em várias áreas dela e acabaram se tornando áreas independentes, existe uma grande possibilidade de muita coisa se desvincular futuramente da psicologia. Por ela ser uma área tão abrangente, ter tanto material para ser trabalhado, quem sabe, e aí como eu disse é um palpite meu, existe uma possibilidade, por exemplo, de futuramente o comportamentalismo, a área comportamental se tornar uma ciência independente, não pertencer mais à psicologia. A própria psicanálise já é, apesar de ser utilizada pela psicologia, ela já é uma área independente da psicologia. Então você já tem como ser psicanalista, sem ser psicólogo. Então é uma área que já é desvinculada da psicologia, por mais que a psicologia se aproveite dela. Nós temos várias áreas que talvez futuramente acabem se desvinculando. Mas como a psicologia ela é tão abrangente, ela acaba sim se encaixando dentro da biologia, tanto é que a psicologia ela pode ser vista como uma área da saúde, então automaticamente é perceptível nisso o seu contato tanto com a biologia quanto com a medicina.
ela pode ser vista como uma área de humanas, que aí puxa ela mais para a filosofia, para a história, e que ela também pode estar se encaixando dentro de questões históricas. Afinal, sabemos que toda questão histórica tem sim uma influência direta no comportamento e no psiquismo do indivíduo. A sua história o constrói e o faz ter questões a resolver ou o faz viver. Então nós sabemos, principalmente a partir da visão psicanalítica, o quanto é importante a história de construção do indivíduo. Então, devido a todos esses fatores, a psicologia ela realmente consegue se interar em muitas áreas. Eu costumo brincar que a psicologia ela é muito metida, porque ela realmente fica se metendo em tudo que é área. E é possível, sim, você abordar diferentes temáticas a partir de uma visão psicológica. E meu canal tá aí para realmente demonstrar isso. Que você encontra no meu canal vídeos sobre jogos, vídeos sobre filosofia, vídeos sobre biologia e tudo a partir de uma visão realmente psicológica. Então, se você acessar o meu canal e assistir os demais vídeos, verá que não é uma questão de que eu tento falar de outra área e enrolo, não. Realmente eu consigo trabalhar diversas áreas pela visão psicológica, porque a psicologia ela realmente tem esse viés de estar se introduzindo em diferentes áreas. Como eu disse, muitos criticam, acreditam que é coisas demais para nós abrangermos. Outros, como eu pessoalmente, também veem muitas questões favoráveis nisso. Eu acredito que sempre poder abranger um grande número de áreas é bacana, desde, é claro, que consiga fazer isso com competência. Também não adianta ficar se metendo em tudo que é área e fazer tudo mal feito. Então é necessário que também, quando se propõe a se estudar uma área, discutir acerca dela, se faça isso de maneira dedicada e, no mínimo, responsável. Outra questão eu já trago em um vídeo que se chama Psicologia Clínica, onde eu discuto um pouco da questão da psicologia utilizada dentro da clínica, dentro do hospital. Então, uma das coisas que eu já trago naquele vídeo e estarei abordando novamente aqui nesse momento é a questão da psicologia ter se desenvolvido muito em função da medicina. Então, o que também faz com que nós, psicólogos, tendamos a falar muito de medicina. Porque a psicologia em si ela é formada por médicos. Wundt foi um médico, Freud foi médico, e temos diversos outros médicos na história da medicina, da psicologia, perdão. Temos um direto envolvimento da medicina na história da psicologia. E isso, para quem desejar, basta, como eu disse anteriormente, estar lendo o livro das autoras Schutz e um pouco aí do livro Psicologias, da Anna Bock, e vai estar percebendo realmente o quanto a psicologia teve contato ao longo da sua formação com a área da medicina, o que faz com que nós também consigamos interagir muito bem a psicologia com a medicina, por mais que muitos médicos tenham críticas quanto à psicologia, não vem ao caso. Assim como existem inúmeros médicos profissionais que têm muito apreço pela psicologia e que inclusive defendem muito a sua importância. O próprio Jung também é um dos que me vem na cabeça, que foi um seguidor de Freud e depois acabou se desvinculando de Freud por algumas discordâncias com as ideias de Freud, mas ainda assim ele manteve ao longo da sua história muito respeito pelo Freud e demonstrou muito carinho, apesar do Freud não ter sido tão carinhoso com ele quando ele se afastou do Freud. Freud era bem birrento, realmente era um moleque bem de comprar briga à toa e bem birrento, que costumava ser muito enfático e forte nos seus sentimentos. Creio que isso também foi um fator muito favorável para que ele conseguisse defender a psicanálise da forma que defendeu e constituir ela da forma que ele constituiu. Então também creio que isso teve um aspecto muito positivo para ele em certos setores. Enfim, este contato da psicologia com a medicina ao longo de tempos formou a forma de se ver a psicologia. E até hoje muitos ainda inclusive veem a psicologia também como essa questão quase medicinal, que seria uma questão de você ir lá buscar cura.
E a gente sabe, a partir de outros vídeos que eu já gravei anteriormente, quem quiser acesse o canal e esteja assistindo, a gente já viu em outros vídeos que não é bem assim que funciona a psicologia. Ela tem uma questão de construir a cura com o paciente, e não o paciente ir até ela buscar a cura. Então isso também é importante estar destacando. Mas enfim, este vídeo foi realmente, como eu disse anteriormente, ia ser muito superficial, introdutório, só com a função mesmo de estar deixando um pouco mais claro o porquê que a psicologia ela abrange tantas áreas, ela consegue discutir bem sobre tantas temáticas. O próprio Wundt, quando iniciou os estudos acerca da mente humana, ele próprio não sabia como realmente fazer isso, já que estava em seu início desenvolvendo as suas teorias. Então ele realmente abrangeu já de início muitas formas de ver a psicologia diferentes. E isso fez com que ela fosse cada vez mais crescendo nesse mesmo parâmetro. Então ela foi realmente se direcionando para tantas áreas que acabou se tornando algo bastante amplo. E como eu disse anteriormente, não creio que isso vá permanecer por tanto tempo assim. Eu acredito que ela vai ter que se focar um pouco mais, porque realmente ela acabou se responsabilizando por muita coisa e talvez nem sempre consiga dar conta de tudo isso. Mas enfim, enquanto não se direciona a psicologia de outro modo, nós continuaremos sim como psicólogos estudando várias áreas, discutindo várias temáticas e trazendo muitos assuntos para a pauta. Então, para quem gosta de conhecimentos gerais, de coisas bem amplas, acesse o canal aí, porque realmente os vídeos vão de formas bem diferenciadas, se abrange coisas de temáticas bem distintas. Porém, a maioria, obviamente, com um segmento semelhante, sempre abordando pelo viés psicológico, que é a intenção deste canal. E como a intenção desse canal também é estar divulgando material intelectual e estar entregando realmente esse material, não é estar obtendo lucros financeiros, não é outra finalidade, senão realmente estar dissipando conhecimento. Eu gostaria de pedir ajuda também para quem está assistindo esse vídeo e sabe de pessoas que têm interesse nesse tipo de temática, esteja recomendando o canal aí também para que essas pessoas assistam e possam estar tendo acesso a esse tipo de informação. Para quem quiser saber mais a respeito de psicologia clínica, tem um vídeo. Para quem quiser saber mais a respeito de filosofia, tem vários vídeos de filosofia. Então, acesse o canal aí, estejam vendo os vídeos. E espero que tenha ficado um pouco mais claro o porquê que os vídeos são tão diferenciados e o porquê que realmente a gente abrange tantas áreas dentro da psicologia. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.